Olá, amigos, a paz do Senhor. Para ilustrar esse assunto de hoje, quero falar de um professor, já é falecido, inclusive. Quando ele dava aula de português, ao ensinar sobre substantivos, principalmente sobre concretos e abstratos, ele dava o seguinte exemplo: o vento, para vocês, é concreto ou abstrato? A maioria respondia: abstrato, a gente não vê. E ele completava: vocês estão enganados. O vento é concreto, você não vê, é verdade, mas você sente no rosto, você sabe os efeitos do vento, então ele é concreto, embora vocês não vejam. Ele emendava: e Deus, é concreto ou abstrato? A maioria da turma ficava em silêncio, porque não queria arriscar, mas ele ansiosamente completava: Deus, para mim que sou ateu, é abstrato, mas para vocês que acreditam, ele é concreto. A gente percebia o prazer que ele tinha em falar que Deus era abstrato. Como eu disse, esse professor já é falecido, mas os exemplos que ele dava ficaram na minha memória. Espero que ele tenha se convertido ao Senhor e tenha encontrado esse Deus concreto na eternidade. O povo hebreu, peregrinando pelo deserto, sempre buscou o Deus fabricado. E sempre que alguma coisa saía fora de controle ou que eles se entristeciam com os líderes, eles buscavam deuses concretos, deuses palpáveis, porque desprezavam o Deus verdadeiro, que tanto bem fazia para eles no deserto. Infelizmente, o mundo hoje não está diferente desse povo hebreu no deserto, porque tem necessidades de deuses concretos, de ídolos, para quem possam recorrer nos momentos de dificuldade. Esses deuses que não falam, não ouvem, nada enxergam, mas a busca por esses deuses ainda continua a mesma, embora por deuses diferentes. Mas é o mesmo sentido, o desprezo ao Deus verdadeiro que fez o céu e a terra e tudo que no mundo e no universo existe. Sobre as pragas do Egito, as 10 pragas que Deus sentenciou Faraó e todo aquele povo idólatra para que deixasse o povo de Deus, o seu povo, sair do Egito em busca da terra prometida. O Senhor, para isso, endureceu o coração de Faraó, para que ele resistisse. Então alguém pode perguntar: mas se Deus endureceu o coração dele, ele não tinha culpa sobre o que acontecia, sobre essa resistência, mas ele já tinha o coração duro. Ele jamais converteria ao Deus dos hebreus. Então o Senhor endureceu ainda mais para que todo o plano de Deus se cumprisse, porque os planos do Senhor não podem falhar e não falham. E até o final, esse homem, esse faraó, esse rei resistiu para que todas as pragas acontecessem. O faraó não atendia aos apelos de Moisés e de Arão. Por isso o Senhor começou a enviar as pragas para desbancar aqueles deuses falsos, aqueles deuses que não fizeram o céu e a terra, para que o próprio povo hebreu visse o poder do Deus verdadeiro, o Deus criador. A primeira praga foi a água se transformar em sangue. O rio Nilo ficou totalmente transformado e os peixes boiaram. O sentido dessa primeira praga é para desbancar o deus Nilo, porque o rio Nilo era considerado um deus, o deus da fertilidade. E ela foi estendida, essa praga,
a toda a água, mesmo a água potável dentro do palácio, porque Deus faz tudo de maneira completa. E outra coisa, os peixes do Nilo boiaram mortos, e alguns peixes eram considerados, como alguns animais, como deuses. Eles também adoravam. Portanto, essa praga foi completa. Não só atingiu o rio, as águas, como também a população aquática. Êxodo capítulo 7, versículos de 14 a 24. A segunda praga foi a praga das rãs. As rãs também eram veneradas pelo povo idólatra do Egito, porque a deusa Reguete, ela tinha uma cabeça de rã. Portanto, foi um duro golpe para Faraó e todos os seus asseclas, para todo o povo egípcio, porque essa deusa, ela era, como todos os deuses, muito importante para eles. Como a rã era venerada entre esse povo, Deus quis mostrar com essa multiplicação quanto mal um monte de rãs podia fazer aquele povo que venerava esse anfíbio como sendo uma deusa, a deusa Reguete. Quando cessava a praga, o faraó voltava a demonstrar que seu coração continuava empedernido, duro, aos apelos do povo de Israel. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Eles nasciam, eles brotavam da terra, e provavelmente essa praga foi enviada para ridicularizar o deus Geb, que era o deus da terra. Relacionava-se com a terra, com a fecundidade. Mas agora eles viam a terra produzir essa praga nojenta dos piolhos, que ao invés de produzir frutos e flores, estavam produzindo uma peste que assolava a todos. Só o povo hebreu era preservado naquele momento. As duas primeiras pragas foram imitadas pelos magos do Egito, mas não deixou Deus que a terceira vez se concretizasse, para que eles não continuassem a acreditar nas façanhas daqueles ídolos que nada poderiam fazer, a não ser produzir coceiras e desconforto naquele povo idólatra. O deus Geb ou Geb estava desmoralizado. Os magos chegaram a dizer e reconhecer: isto é dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Viram que nem mesmo o deus Tote, que era o deus do conhecimento e da magia, puderam fazer com que os magos repetissem aquele feito. A quarta praga é citada na Bíblia como uma praga de moscas, mas na verdade era uma praga de enxames, de um inseto que se chama escaravelho, um inseto diferente. Sendo voador e rastejante, era considerado por eles como algo sagrado. O deus egípcio Keper era sabido e conhecido como um homem com a cabeça de escaravelho, responsável por conduzir, por empurrar o sol pelo céu. Era relacionado com o escaravelho porque empurra bolas esféricas de esterco pelo chão. Seus deuses eram associados com a natureza. Esse deus, ele foi também envergonhado em frente do faraó e de todos que criam nele. Essa praga pareceu terrível ao faraó, que concordou com a saída do povo hebreu. Mas logo que a praga cessou, ele voltou atrás e não deixou que o povo seguisse para o deserto.
A quinta praga se abateu sobre os animais, porque os rebanhos eram considerados sagrados, eram como divindades para eles, principalmente os touros e as novilhas. Petá, para eles, o Deus da criação, era representado pelo touro vivo, Apis, responsável pela renovação da vida. Quando esse touro morria, ele era embalsamado e colocado num túmulo como se fosse um faraó, recebia as honras de um faraó. As deusas Nut e Neite, representadas por uma vaca, eram a deusa da criação para eles. A vaca celestial que gerava vidas e que produzia outros deuses. Se equiparavam ao Deus Criador. Olha até que ponto chegava a idolatria dos egípcios. Havia ainda outros deuses com a cabeça de touro ou de vaca. Nada que se pudesse associar a um Deus verdadeiro. A sexta praga foi a praga das úlceras ou das feridas. Essa foi demais. Essa realmente incomodou até os magos, que deixaram o faraó, não acompanharam mais junto a ele durante as pragas, foram para casa, claro que para tratar das feridas e também para fugir daquelas situações tão terríveis. Essa praga afrontava diretamente a Inhotepe, que era o deus da cura, o deus da medicina para os egípcios. Esta praga, com certeza, afrontava o deus Tote, considerado o deus da inteligência e das ciências médicas. Tinha cabeça de ibis, ou seja, de um pássaro. Igualmente, as deusas Nefertem e Ísis foram incapazes de libertar os egípcios daquela praga, porque não eram Deus de verdade. A sétima praga foi a praga do granizo, ou chuva de pedras. Isso afrontou a idolatria do Egito, porque eles consideravam como deuses elementos da natureza, e tanto os elementos animados como inanimados foram atingidos por aquela praga, para que eles certificassem que o único Deus era o Deus criador da natureza e de tudo que existe, o Deus supremo Yahvé. Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo, estavam ali, desmoralizados completamente, porque não foram capazes de proteger o povo egípcio e tudo que eles possuíam. Deus, por sua misericórdia, havia avisado os egípcios para que protegessem tudo que tinham e se protegessem, mas esse aviso não foi levado a sério e pagaram caro pela sua idolatria. E todos os deuses relacionados com a natureza, com as forças da natureza, vencidos. A oitava praga, a praga dos gafanhotos, veio depois da chuva de pedras para destruir tudo que havia ficado inteiro da chuva de pedras. Toda a folhagem que havia sobrevivido foi agora destruído totalmente pelos gafanhotos. Onde estava o deus Anubis, aquele homem com cabeça de chacal, aquele deus que protegia a agricultura? Onde estava ele? Os deuses do ar e do vento também foram desafiados e vencidos. A nona praga eram trevas tão densas, quase que palpáveis. Um egípcio não enxergava o outro egípcio dentro da sua própria casa, mas na casa dos hebreus havia luz. O Deus Sol nada pôde fazer para vencer aquelas trevas, porque quem estava no controle era o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Nenhum Deus do Egito era tão adorado como Horus, o Deus Sol. Ele tinha também outros nomes. Era para eles o Criador da vida, aquele que inundou a terra com seus raios energizantes. Amon-Ra estava em silêncio.
A 10ª e última praga foi a mais terrível de todas, porque foi a morte dos primogênitos, inclusive do filho de Faraó. A deusa Renenutete foi completamente vencida. Onde estava ela, que não protegeu o filho do Faraó, que seria o seu sucessor no trono do Egito? Onde estava Osíris, o protetor e doador da vida naquele momento? Somente depois dessa praga o Faraó deixou o povo ir. Esse dardo ultrapassou o coração do Faraó e de todos os egípcios, porque nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. A idolatria do povo de Deus foi combatida por alguns profetas do Antigo Testamento. A maioria dos reis foi condescendente com ela e outros aderiram e aprovaram. Mas teve alguns que combateram, não aceitaram e derrubaram esses falsos deuses. No Novo Testamento, Paulo não aceitou adoração. Depois que Paulo curou um coxo em Listra, a multidão queria fazer dele e de seu companheiro deuses. A Barnabé chamaram Júpiter, a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Em Atos 10, também o apóstolo Pedro não aceitou a adoração. Quando Cornélio, que veio recebê-lo, prostrou e o adorou, ele se indignou e o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. O próprio anjo não aceitou adoração quando, no Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Portanto, a ordem é para que adoremos a Deus, para que não infestemos nossas casas com ídolos de barro, ídolos que nada sabem, nada conhecem, nada podem por nós fazer. Adoremos a Deus, que tudo sabe, que é onisciente, onipotente e onipresente. Que nós possamos adorar o Deus verdadeiro e, conforme o primeiro mandamento, só a Ele devemos dar o nosso culto, só a Ele adorar, só a Ele obedecer. Que o Senhor nos guarde e nos livre dos ídolos que nada são.